Hoje a gente vai falar dos analgésicos. Eles podem ser bonzinhos e ajudar a gente a combater algumas crises em alguns momentos, mas o seu uso excessivo podem fazer dele um grande vilão. Quer entender do que eu tô falando? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Se você sofre com enxaqueca, agora você vai até se assustar. Pode parecer estranho, mas isso é um fato. O uso de analgésico em excesso pode piorar o seu quadro de dor. Você sabia? Pois é. O que acontece? Quando a gente consome mais de 15 analgésicos por mês, mais de 15 vezes esse analgésico no mês, a gente fica exposto ao risco de ter o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. Como que isso acontece? Funciona como um ciclo vicioso. Você sente a dor, toma o seu analgésico, percebe que a dor dá uma diminuída, aí você continua o seu dia, de repente você percebe que a dor está começando a voltar. Isso vai acontecer quando o analgésico terminar o efeito. E aí, para você não piorar essa dor, para essa dor não ficar te incomodando, você vai lá e toma outro analgésico. Você vai dormir, quando você acorda de manhã, você sente dor. Então você vai lá e toma um analgésico. E isso vai virando um ciclo vicioso. Mas, Fer, qual que é o impacto desse ciclo vicioso? Além de ter um impacto no seu organismo como um todo, essa ingesta excessiva de medicamentos, a gente tem um impacto na cronificação das suas enxaquecas. Para você ter uma ideia do quanto isso é sério, estima-se que metade das pessoas que têm uma enxaqueca crônica, que se tornou crônica, tiveram essa cronificação pelo uso excessivo dos analgésicos. Mas você não precisa se culpar. Muitas vezes isso acontece justamente por falta de informação, por falta de acesso médico, então você não consegue marcar sua consulta com o neurologista, você acaba tomando os remédios que você ouviu alguém dizer, que você viu a propaganda na televisão, ou que você acha extremamente fácil na farmácia, que esse livre acesso de analgésicos é uma coisa que complica muito e é muito difícil para as pessoas que sofrem com enxaqueca. Além disso, existe o fator medo. Muitas pessoas, mesmo sabendo que não é o ideal tomar tanto analgésico, por medo de sentir dor, ao primeiro sinal já começa a colocar os analgésicos para dentro para tentar controlar e evitar que essa crise evolua. Aí também existe um outro problema. Esse uso excessivo pode fazer com que esse analgésico pare de fazer efeito. Então você vai precisar também, além de doses frequentes, doses cada vez maiores. E isso é extremamente preocupante. Mas, Fer, percebi que eu tenho esse problema com analgésico. O que eu faço? Bom, eu sempre comento com as minhas pacientes o seguinte: se você toma mais de 2 analgésicos por semana, você já está se expondo ao risco de ter essa cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E o impacto dela pode ser o quê? Pode ser uma intensificação na sua dor, ou seja, uma intensidade maior de dor quando você tiver crise, pode ser uma frequência de crise maior e pode ser uma ausência de resposta aos tratamentos abortivos, porque você usa tanto analgésico com frequência que quando de fato você tem uma crise forte, você não vai responder, seu organismo não vai responder a essa medicação. E aí você vai tendo que tomar remédios cada vez mais fortes. Em um outro momento eu vou fazer um vídeo falando sobre o impacto dessas outras medicações para o seu organismo como um todo. Então, como costuma acontecer essa retirada desse analgésico, desse uso excessivo de analgésicos? É sempre importante o acompanhamento de um neurologista e existem 2 vertentes para essa retirada. Uma linha pensa mais, vamos dar um remédio profilático, terapêutico para esse paciente e tirar todo o analgésico. Ele vai ter que suportar a dor no começo, mas quando o profilático começar a fazer efeito, isso vai passar. E tem uma outra linha que pensa em algo mais gradual. Então, vamos colocar primeiro o profilático, o preventivo. Não vamos mexer na medicação analgésica. Conforme o efeito do preventivo for sendo eficaz, a pessoa automaticamente vai saindo e vai se desprendendo desse analgésico. O que eu converso sempre com as minhas pacientes e que elas sempre trazem para mim é que essa é a fase mais difícil do nosso tratamento. E quando que essa fase começa a acontecer, gente? Essa fase só vai acontecer quando a gente conseguir reequilibrar e reestruturar todos os fatores externos que geram desequilíbrios no seu organismo. Então, de fato, no empoderamento da enxaqueca, essa é a última fase em que a gente vai mexer normalmente, porque além de ser a fase mais difícil, não adianta a gente simplesmente tirar esse remédio sem conseguir controlar os outros fatores
que estão propiciando que você entre em crise. Então a gente precisa modular esses outros fatores para aí sim a gente conseguir fazer uma retirada desses analgésicos. Mas é sempre importante lembrar vocês, toda retirada de medicamento, principalmente os analgésicos, ela pode ser difícil. Por quê? Porque nesse caso, o seu organismo está acostumado com aquela quantidade de analgésicos diárias praticamente que você tem tomado, e a ausência dessas substâncias pode gerar diversos sintomas, como enjoo, vômito, alterações gastrointestinais como constipação. Você pode sim, é esperado sentir uma intensificação da sua dor nos primeiros dias. Então, é importante vocês terem muita informação e o suporte adequado para fazer essa retirada. E aí, você conhece alguém que consome analgésico demais? Marque essa pessoa aqui para ela entender como isso é complicado e o quanto isso pode estar influenciando nas crises de enxaqueca. Agora, se você é essa pessoa, comenta aqui para mim quantos analgésicos por mês você costuma tomar.